You get to hear me now. If you get to hear me now. Know you get stronger when you get older. Just don't show your shoulders when you get older. The things aren't easy, so just believe me now. If you don't keep it cool now, you never make a sound. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now. If you get to hear me now. If you get to hear me now. The excuses aside, speak out your mind now. And don't let it slide, you're not always right now. The things aren't easy, so just believe me now. Don't learn the hard way, just let me show you how. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now. If you get to hear me now.
Criar e manter uma empresa é como estar sozinho em uma floresta escura e misteriosa, onde cada passo é um risco incerto e com pouca margem. A floresta tem surpresas que vão além do controle. O mercado muda. O que funciona hoje não funciona mais amanhã. Concorrência, processos sem estrutura, impostos, inflação e muitas adversidades para um só empresário. Diante de tudo isso, existe uma certeza. Cada passo exige tempo, dinheiro, energia e muito sacrifício que muitas vezes não traz o retorno esperado. E isso nos faz refletir em uma pergunta. E se não fosse mais necessário errar tanto para acertar? E se alguém já tivesse traçado o caminho para que outras empresas também pudessem desfrutar do sucesso? Boa tarde, provedores de internet de todo o Brasil. Tudo bem com vocês? Estamos aqui nessa terça-feira maravilhosa para trazer um conteúdo muito relevante para os provedores de internet. Para as empresas no geral, mas vamos pensar aqui nos provedores de internet. Estamos aqui com o Wagner Lapenta. Muito obrigada, Wagner, pela sua presença. Vamos contar um pouquinho sobre a importância da saúde mental ser trabalhada ali dentro dos provedores de internet, Então, por favor, se apresenta um pouquinho, conta um pouquinho da sua jornada, por favor. Boa tarde, Lari. Boa tarde a todos aqui do podcast. Meu nome é Wagner Lapenta, eu venho do mundo corporativo, mais de 18 anos trabalhando no mundo corporativo, sou formado em administração, tenho MBA em gestão de pessoas, sempre lidando com pessoas no mundo corporativo. E sou psicanalista clínico, já atuo há 10 anos na clínica, tanto presencial quanto online. E hoje a gente vai falar de um tema muito pertinente que é saúde mental. Então eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas, falando do âmbito do trabalho, do âmbito pessoal. Saúde mental não é luxo, né? É verdade. É necessidade. E hoje em dia, devido ao tanto de informações que as pessoas consomem, muitas coisas foram desenvolvidas aí, burnout, ansiedade, então a gente vai tratar um pouquinho sobre isso. Mas antes, pessoal, eu quero avisar aqui para vocês que nós vamos deixar aqui, a nossa produção vai deixar um link aqui para vocês participarem de um sorteio, onde nós vamos sortear aqui, são 3 livros e 2 sessões aí com o Wagner Lapenta. Então, tem um livro aqui, Você é Insubstituível. O outro é Desconstruindo a Ansiedade. E temos um outro livro aqui que é Boas Novas Palavras, Então, são livros aí que com certeza ajudam bastante ali nessa parte de autoanálise, conseguir lidar. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. E, pessoal, vamos ter 2 sessões. Aí o Wagner Lapenta que vai trazer ali a parte de... Conta um pouquinho como é que serão essas sessões, Wagner. 2 sessões presenciais no meu consultório em Itanhaém. Então a pessoa vai poder fazer a terapia ali, a gente vai agendar um horário no consultório aqui em Itanhaém, presencial. Show, muito legal. Então, cada pessoa aí pode ganhar um livro e uma pessoa, então, vai ganhar essas 2 sessões, Isso. E o sorteio a gente vai fazer no dia 20, tá, pessoal? Dia 20 lá no Instagram da WS Academy, dia 20 de março. E dia 19 vai ter cursos aí também do Wagner. Vamos falar um pouquinho disso depois, Wagner? Lá na WS Academy. Então, conta pra gente. Vamos começar ali com um assunto que hoje em dia ele é muito abordado, E as pessoas aí vêm adquirindo, que é a questão do burnout, Conta pra gente como são os sintomas, o que o gestor deve analisar ali na empresa. Conta um pouquinho sobre o burnout pra gente, Wagner. Bom, vamos lá, falar de burnout. Talvez seja uma palavra mais contemporânea, Sim. Mas é uma questão que sempre teve pertinente na nossa história. O que é o burnout? Burnout é uma disfunção emocional, Um desregulamento emocional causada por um ambiente de trabalho excessivo, um esgotamento mental, quando a pessoa chega no limite, que vem oriundo principalmente do ambiente de trabalho. Então, um ambiente de trabalho tóxico, um ambiente de trabalho onde cobra metas excessivas, tudo isso causa na pessoa um esgotamento mental, um esgotamento que não passa nem com um simples descanso. E a pergunta que vem muito é, tô cansado, tenho burnout? Não, cansaço é uma coisa, burnout é outra coisa. Burnout é um nível mais hard desse cansaço. Burnout é um esgotamento mental, que vai ser através de sintomas, vai ser identificado através de sintomas. Muitos sintomas são muito pertinentes ali, no ambiente de trabalho. Então, quando a gente fala de burnout, a gente pensa o esgotamento mental.
O esgotamento que não passa nem com simples descanso. Porque o cansaço, ele é oriundo. Se você faz um exercício físico, você fica cansado, você vai lá, descansa, dorme lá 6, 8 horas por noite e volta renovado. Então, esse é pertinente ao ser humano. O ser O humano, cansaço, ele não passa. o cansaço é pertinente. Todo mundo fica cansado em algum momento. Sim. Mas o cansaço é algo passageiro. O burnout já é um estágio um pouco mais avançado desse cansaço. É um cansaço, digamos assim, mais pertinente, um cansaço mais permanente, que não passa nem com simples descanso. Então o sujeito, ele dorme 6, 8 horas por dia e acorda cansado. Opa, isso já é um sinal. É um dos principais sinais. Tá dormindo, ele tendo sono regular e acorda cansado, tem, vamos falar sobre os sintomas. Tem insônia, não consegue dormir, falta de energia, apatia, irritabilidade. Então a pessoa é uma pessoa tranquila, espontânea, uma pessoa ali extrovertida e de repente começa a ficar uma pessoa mais armada, começa a ficar uma pessoa mais irritada, começa a dar patada em todo mundo, começa a mudar a personalidade da pessoa. E aí esses são sinais muito importantes, porque é um esgotamento, a pessoa está no modo, eu sempre falo que a pessoa não está vivendo, ela está sobrevivendo. Isso acontece de forma gradual, isso acontece de forma lenta, não é um processo que acontece de um dia para o outro, né? A pessoa não adquire o burnout de um dia para o outro, né? O burnout, se a gente for traduzir, queimando por dentro, né? Um burn de queimar no inglês, né? Por dentro. Então, queimando, a pessoa está ali num processo como se fosse uma bomba relógio dentro dela. E por que é muito associado ao ambiente de trabalho? Porque é um ambiente onde, às vezes, expõe, né, a produtividade, é um ambiente onde você vai lidar com pessoas, você tem que ter um pouco de inteligência emocional, a gente vai falar sobre isso, né? Um ambiente onde você tem que ter uma empatia com o colega de trabalho. Então, tudo isso vai somando. Eu sempre falo no burnout como um copo de água, que de gota em gota vai enchendo. Isso não quer dizer que vai encher de um dia para o outro. Pode demorar uma semana, um mês. Mas de gota em gota vai enchendo. Até a hora que transborda. Então o burnout é isso. É quando o copo transborda. Quando você perde ali... Você perde o controle mesmo. Perde o controle. E aí, como é que acontece isso? Às vezes você xinga uma pessoa, às vezes você tem um comportamento inadequado, que não condiz com o seu comportamento. Sim. E aí a pessoa fala, nossa, essa pessoa ela surtou. Então, o burnout seria isso, seria o ápice, né? Seria a explosão, né? De dentro para fora, Sim. de um esgotamento que o sujeito vem carregando gota a gota e que não conseguiu olhar, não é? E não conseguiu elaborar. Entendi. E o gestor ali na empresa, ele, né, a gente tem muitos provedores de internet aqui, temos líderes, supervisores, ele fica atento nisso, porque só para dar uma dica assim para esse pessoal, ou a pessoa do burnout também, ela pode procurar ajuda, tipo, ela já vê ali de repente dá um start, eu acho que eu tô com burnout, que nem você falou, às vezes a pessoa só tá cansada, né? Então, como é que funciona ali essa parte? O gestor, ele tem que acompanhar, porque agora tem a NR1 também, né? Vamos falar sobre isso hoje, falar. né, Lari? Exatamente. Então, como é que funciona? Né, o que a empresa pode fazer, mas também a pessoa, o colaborador, buscar uma ajuda, né? Buscar ali uma terapia. Conta pra gente um pouquinho. Claro, ótima pergunta. É uma via de mão dupla. Então, o gestor também é humano, o gestor não é um robô. Sim. Embora estamos vivendo uma era de IAs, né? Mas o gestor também, o líder, ele é um humano. Então, eu sempre falo que primeiro você tem que olhar para você. Eu sempre uso aquela dinâmica do avião. Quando você vai viajar com uma criança no avião, ali a comissária, o piloto vai falar, olha, se tiver alguma turbulência, vai cair as máscaras ali, você coloca primeiro em você e depois na criança. E é estranho, né? Quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, que estranho, né? A gente quer salvar o nosso filho ali. Mas por quê? Porque você precisa estar bem consciente para poder salvar, né, a pessoa do seu lado. Então, com o líder é a mesma coisa. Um líder bem mentalmente, saudável, mentalmente, emocionalmente, consegue atender melhor o seu time, consegue ter essa percepção de olhar. Porque, como eu falei, é muito sutil.
a gente pegar uma empresa aí de grande porte, com 30 colaboradores, 40, 50, 100 colaboradores, não dá para o líder olhar para todo mundo com o mesmo olhar. Então, o líder tem que ter essa sensibilidade. Qual que é a dica que eu dou? É perceber se aquele cidadão, aquele colaborador que produz e, de repente, tem uma queda drástica. Uma queda normal é aceitável, porque tem uma oscilação. Sim. Mas uma queda drástica na produtividade, uma queda drástica no envolvimento interpessoal com as pessoas, sujeito sempre falante, alegre. Ter um momento ruim na vida todo mundo tem. Agora, viver um momento ruim a vida toda é diferente. Então, o líder tem que ter essa sensibilidade, esse feeling de olhar e perceber, olha, eu estou percebendo que alguns dias, alguns meses, você está mais apático, você está mais reservado, você está mais cansado, o seu olhar está diferente. Então, essa percepção é muito sutil que o líder tem que desenvolver, mas lembrando, a partir do próprio desenvolvimento dele, porque aí a gente olha com um olhar mais empático para perceber e aí pontuar, não é? Oferecer ajuda, e aí vem as NRs, né, para dar esse suporte pro empregador. Mas é algo que parte também da parte humana, porque nós vivemos com humanos. Eu sempre falo que o maior patrimônio que tem numa empresa é o capital humano. Verdade. Então, o líder ele tem que ter essa percepção, mas principalmente olhando para ele tem que estar bem, porque o líder ele inspira. Ele não inspira só em palavras, ele inspira também na postura dele. Se o líder está com uma postura cansada, vai, de alguma forma, por osmose... vai refletir. Vai refletir ali de uma forma de sinergia com a equipe. Então, se o líder está bem emocionalmente, ele consegue atender ali o seu time. Perfeito, maravilha. E você falou sobre a NR1, né? Como que vai funcionar? Vai trazer benefícios ali? Qual que é o benefício de implantar? Vai ser em maio que vai ser obrigatório? Isso, a NR1 é uma norma regulamentadora. Essas normas são as normas que começaram no Brasil em 1978, a fim de regularizar o ambiente de trabalho, né, trazendo um ambiente que não tem risco, um ambiente com mais segurança no trabalho. Sim. Então, o Ministério do Trabalho, no Brasil, é o que administra essas normas, que começou lá em 78. No Brasil, nós temos cerca de 38 NRs. Então, tem NR1, 1, 2, 3, 7. A NR que a gente vai discutir hoje é a NR1, que é a NR mais importante, que ela vai atingir ali o âmbito da empresa, a segurança do trabalho. No passado era muito comum a gente ter dentro de uma empresa, tem ainda, né, a CIPA, ter o uso de equipamento de EPI, os riscos, né, biológicos, químicos, fisiológicos dentro do ambiente de trabalho. Essa nova NRI, que começa agora em maio, é uma nova NRI que vai olhar para o lado psicossocial do ser humano. Então, os riscos inerentes ali vamos supor, de uma pessoa que trabalha numa empresa de tecnologia, ela tem um risco de um choque, ela tem um risco físico, tem que ter, né, quando um funcionário vai subir para instalar uma câmera, vai subir para instalar uma antena de internet, tem que ter os equipamentos, tem que estar preso ali a escada, tem que ter o EPI. Esse risco ele já é usado dentro dos programas, né, o PGR, que é os programas de gerenciamento de risco dentro da empresa. Hoje, a NRI ela vai entrar no âmbito psicossocial, ou seja, no âmbito psicológico, que são os riscos que não são mensurados, né? É mais mental. É mais mental, não é mensurado por coisas visuais. Olha, tá sem o EPI, vai lá e coloca o EPI. São riscos que são mais sutis, que são os riscos psicossociais. A ansiedade, o burnout, o esgotamento mental, a depressão e todos os transtornos. Então, hoje o gestor, o empregador, vai ter que ter esse olhar para a parte psicológica do seu time, da sua equipe. Entendi. E como vai ser algo obrigatório, quais ações, né, a empresa, um provedor de internet, que nem você falou aqui, né, os técnicos têm que utilizar ali capacete, o óculos, a luva, escada, cinto, Sim. né, tem essa parte. Mas e a parte mental? Como que a empresa consegue ali, quais ações a empresa consegue aplicar no dia a dia, um CE mensal? Qual é o acompanhamento que a empresa vai fazer com os colaboradores pra gente, né, pra
realmente atingir ali esse objetivo de estar todo mundo ali são, né? Porque tem empresa que não tem esse cuidado mesmo com o colaborador. Então, conta pra gente quais ações. Ótima pergunta. Essa lei começa agora a partir de maio. Algumas empresas no Brasil já fazem isso, né? Porque entendem que o funcionário com estado mental equilibrado, ele produz mais e é um jogo do ganha-ganha. Mas hoje é lei. Então, a partir de maio, todas as empresas, seja ela de qualquer setor, tecnológico, comercial, de saúde, vai ter que implementar as regras, né, dentro desse programa de gerenciamento de riscos. A partir de maio, então, é lei. Como é que o empregador, né, como é que o empresário, a empresa vai aplicar isso? Ela vai ter que começar a olhar para o seu time e entender o que eles primeiro mapear, não é? Qual que é a taxa de turnover, de rotatividade? Porque hoje o que acontece? Muitas pessoas pedem, o Brasil é o segundo país com mais afastamentos mental dentro do âmbito de trabalho. Nossa. Então, o que acontece? Impacta na produtividade. Um funcionário com crise de ansiedade, ele pede um afastamento, 3 dias. E o outro, com um transtorno de depressão, também pede um afastamento. O afastamento é muito maior do que qualquer outro tipo de afastamento. As pessoas estão exaustas mentalmente. Então, qual que é o papel do empregador? Dar treinamento, oferecer apoio psicológico, oferecer uma escuta ativa, oferecer treinamento, principalmente para os líderes, para que eles possam ter essa percepção e ajudar ali, porque a ansiedade, ela é vamos colocar assim, um problema psicológico que é muito difícil detectar. A ansiedade não dá para detectar através de um exame de sangue, de uma ressonância magnética. Então, se a pessoa falar que está ansiosa, você pode desconfiar ou você pode olhar as atitudes dela. Então, é uma coisa muito difícil de mensurar. Se a pessoa ela tem uma cirurgia, ela tem uma doença patológica que é física, é fácil. Tem aqui o meu exame e eu estou com um problema no pulmão. Agora, como é que você prova que você tem ansiedade? Através de laudos psicológicos, mas nem todos os colaboradores fazem terapia. Por isso que eu falo que é uma via de mão dupla. Então, parte primeiro da pessoa envolvida, do colaborador, de cuidar da sua saúde mental, e aí tem uma série de práticas, Tem que né? ter essa consciência Essa já, consciência, né? série de práticas, né? Como fazer terapia, como se alimentar bem, é uma conexão, né? Se alimentar bem com exercícios físicos regulares, saber ter inteligência emocional, que a gente vai falar também sobre isso hoje. Então, parte primeiro do colaborador e do empregador dar um ambiente de trabalho onde o funcionário possa se sentir acolhido, possa se sentir respeitado. Um ambiente seguro. Porque o ambiente, ele de alguma forma, ele colabora, um ambiente tóxico colabora para que exista esgotamento emocional e burnout. Então, se o ambiente é um ambiente que tem que ser competitivo, porque a gente precisa produzir, né? Mas sabendo o limite de cada um. Então, a NR1 ela vai vir para mensurar isso. E isso eu falo porque vai ser fiscalizado, as empresas vão ter que se adequar, vai ter que ter métricas, vai ter que ter documentos, vai ter que ter a mensuração dos afastamentos. Então, se uma empresa tem 80% de afastamento de funcionários com ansiedade, será que alguma coisa dentro do ambiente de trabalho colabora para que esse risco de ter mais pessoas ansiosas possa aumentar? E aí, através dessa mensuração, tentar, através de palestras, conscientização, terapia, o próprio ambiente, a competitividade, as metas inalcançáveis, a forma como é cobrado, se o líder está sendo um líder proativo, se o líder está sendo um líder que olha para o lado humano. É uma série de contextos, dependendo do ramo e do nicho de cada empresa. Entendi. Realmente, essa NR1 vai vir aí para realmente... Porque, que nem a gente falou, tem empresa que... né, não implementou, tem empresa que não tem treinamento, não tem esse acompanhamento, né, do RH sentar ali com os colaboradores, fazer uma pesquisa ali de satisfação também, acredito que seja ali um... Claro, né? 5% das empresas no Brasil estão adequadas à NR. E aí, como você falou, justamente, é uma via de mão dupla, que é benéfica, é um jogo do ganha-ganha, porque o funcionário motivado, o funcionário com saúde mental, ele vai produzir mais, porque eu sempre falo, né, nas palestras que eu dou aí pelos anos que eu já passei pelas empresas, hoje, o funcionário, ele vive mais tempo dentro da empresa do que com a própria família. Verdade. No mínimo 6, 8 horas por dia, ele vive ali no ambiente. Então, tem que ser um ambiente molda o ser humano.
Tem que ser um ambiente onde tenha competitividade, mas de uma forma que não seja excessiva e que traga de alguma forma, um prazer em estar trabalhando. E a empresa levar algum reconhecimento também, de repente, Exatamente. ali, né? E volta para a empresa. E volta, exatamente. Com produtividade, com um time bom. Que empresário, CEO, não quer ver o seu time feliz, produzindo e gerando ali um ambiente competitivo, mas um ambiente saudável? É verdade. Isso é muito importante a gente falar. E essa questão do consumo de internet, de informações, traz ali, impacta muito nessa questão da ansiedade, por exemplo? Muito. Ótima pergunta. A internet hoje, ela é algo muito importante para nós, né? Sim. A gente não consegue viver hoje sem a internet. A tecnologia, ela evoluiu muito nos últimos anos. Sim. E tem um salto muito rápido, né? Se a gente olhar para 10 anos atrás, não tinha o que tem hoje. Não tinha inteligência artificial, não tinha todo esse aparato tecnológico. Então, a internet, eu sempre falo, ela vem como algo benéfico para a sociedade, para a empresa. Quantos processos de automação dentro da empresa foram encurtados? Quantos processos através da internet, da tecnologia. Mas para ter tecnologia precisa do capital humano. Quem opera isso, por enquanto, né? A gente sabe que hoje tem robôs que fazem isso, inteligência artificial, mas o capital humano, ele é imprescindível. A inteligência humana, a visão, o feeling humano, tem que ter alguém até para programar o robô, não é? E aí, o que acontece? Se o colaborador ele não consegue se adequar a isso, ele fica para trás. Então, há também um prejuízo, né? Ninguém quer ficar para trás. Então, o colaborador precisa fazer a parte dele. Eu sempre falo, cada um tem que fazer a sua parte. Voltando para o âmbito pessoal, como é que isso adoece as pessoas? A internet hoje, se você não saber usar, ela te adoece por um simples fato de uma palavra que eu vou falar aqui, comparação. A internet, você, quando entra nela, se você não tiver uma inteligência emocional, a gente vai falar mais para frente, e não saber gerenciar suas emoções, você se compara. Você se compara com aquela influencer que tem um corpo assim, você se compara com aquele influencer que tem um padrão de vida diferente, e é inatingível para você. E aí você se sente um nada. Então essa comparação, ela traz um prejuízo psíquico. Primeiro, você é único, você é único, você é única. Ninguém é igual a você. A experiência que você tem, a expertise que você tem, a inteligência empírica que você tem, ninguém tem. O que é inteligência empírica, Wagner? Inteligência empírica é a inteligência que você tem da sua vida. Você tem uma inteligência, Lari, que nenhuma faculdade te ensinou. A sua inteligência, a sua sabedoria. E se você está na internet, você começa a se diminuir e achar que o seu sucesso está muito longe porque você está medindo com uma régua muito diferente, você adoece. Você começa a entrar no modo automático. Quantas pessoas estão aí sobrevivendo, não vivendo? Viver é uma coisa. Eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de prosperidade, eu estou falando de viver. Quantas pessoas estão sobrevivendo? Um dia de cada vez. Que acordam de manhã e falam assim, eu não vou trabalhar, eu vou para a guerra. Nossa, já acorda desse jeito. Já acorda derrotado, acorda cansado. E aí, lembra do copo, de gota em gota? De gota em gota. Por quê? Porque se compara a uma pessoa que tem um padrão totalmente diferente. Nem tudo que tá na internet é verdade. Na internet você pode fazer qualquer... Você pode ser quem você é. Então não tire, não meça a sua vida com a régua do outro. E isso é sobre inteligência emocional. E aí, por que a gente está falando sobre isso? Porque isso colabora para um futuro burnout. De gota em gota. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não consigo fazer um curso, eu não tenho esse carro, eu não tenho esse... E aí ela começa se diminuindo e a nossa mente, ela é... Assim, eu sempre falo, a nossa mente, ela é... Nós nascemos como folhas em brancos. E a gente vai aprendendo a vida através do que a gente vê do outro, não é sempre o outro. Quem que é o nosso primeiro grande outro? É a nossa mãe. É verdade. A gente olha para nossa mãe é tudo. A gente se agarra nela ali, depois o pai, e depois a família, o rol de amigos, e a gente vai mais ou menos se baseando. Quando a gente entra numa empresa, seja ela qual for, uma pessoa razoável, com uma inteligência emocional razoável, ela sempre vai olhar para onde ela pode chegar na empresa. Eu quero ser um gerente. Eu quero ser um diretor, eu quero ser o líder daquele setor. A gente sempre se espelha no melhor. Sim. Então isso é saudável. Agora, quando você vê isso dentro de um ambiente de internet, onde pessoas com muito pouco tempo conseguem subir, você se sente injustiçado. E aí você começa a adoecer.
Nossa, Aí começa a perder o sentido da vida. entendi. E aí a ansiedade pode vir também muito por isso, né? Pelo consumo ali, né? O que é a ansiedade, né, Lari? É isso que a gente quer diferenciar também, porque, por exemplo, tem ansiedade e tem o burnout. Se eu tenho ansiedade, um exemplo, eu vou desenvolver o burnout, ou se eu tenho o burnout, eu desenvolvo, ou eles são totalmente diferentes? Explica um pouquinho aí Não, pra eles gente. andam todos juntos, tudo de mão dada, né? A gente fala de comorbidades. Sim. Então a pessoa ela, começa com a ansiedade. O que é a ansiedade? Se a gente for falar aqui traduzindo, ansiedade é excesso de futuro. O sujeito que é ansioso, ele fica pensando muito no futuro. Ele cria um futuro, ele cria um problema no futuro e vive esse problema no presente. Quando a gente fala, né, falando clinicamente aqui de depressão, depressão é excesso de passado. A pessoa fica presa ao passado, às coisas mal resolvidas. Ansiedade é o excesso de futuro. Essa ansiedade ela é muito pertinente no meio de trabalho, dentro do ambiente de trabalho. Porque quem trabalha com metas sabe que a ansiedade é algo que está ali de mão dada. Sim. Mas, como eu sempre falo, a ansiedade ela tem um lado bom. A ansiedade ela não é totalmente ruim. Inclusive, esse livro fala muito sobre isso. Esse daqui. É, Tem o Desconstruindo a livro, ansiedade. o filme do Divertidamente também. Divertidamente, que fala das explica- emoções, né? É, sim. Então, a ansiedade, a ansiedade, ela é como se fosse uma barreira. Se você não é ansioso, você não vai lutar pela meta. A ansiedade, ela cria um cenário, mas quando cria um cenário positivo é bom. Eu começo a imaginar que eu vou bater minha meta, eu tô ansioso para chegar amanhã porque eu quero apresentar um projeto pro meu CEO, pro meu diretor, eu tô ansioso para chegar. É aquela ansiedade quando a gente vai Ansiedade viajar. boa, é. A gente vai na Saudável. escolinha, né? Vou pro zoológico e tal, não vejo, vai chegar amanhã, tô ansioso. Sim. É saudável, todo mundo é um pouco ansioso. Sim. Agora, a ansiedade patológica, né? A ansiedade que paralisa, que começa a dar sintomas físicos, como suar a mão, tremer, taquicardia, né? Um aperto no peito, começa também a esquecer as coisas, que é um dos sinais também da ansiedade, do burnout. Então, o sujeito, ele tá no ambiente de trabalho, ele começa a esquecer a rotina dele. Então, ele faz aquilo há 10 anos, aquela sala dele há 10 anos. De repente, ele esquece onde é a sala dele. Pode parecer engraçado, né? Nossa. Mas é um bug no sistema que está dizendo que você tem que parar, tem que respirar, tem que olhar o que está te causando. E aí, como você falou, entra a ansiedade. Eu preciso fazer muita coisa, eu preciso entregar muito relatório, eu preciso fazer muito isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo. Começa a querer fazer tudo ao mesmo tempo e não faz nada. E aí dá um pane no sistema. Então a ansiedade é excesso de futuro. E aí existem técnicas para você regular, terapia, respiração, fazer uma coisa de cada vez. É um processo que tem que ser feito ali, né, Nossa. pontualmente. Como é que a empresa pode ajudar? Com um líder preparado que vai sentar com essa pessoa, vai fragmentar essa meta, vai distribuir essa meta de uma forma equilibrada. Isso é tudo uma visão que cada empregador tem que ter do seu time. Porque se você cobra demais de uma pessoa que não tem o que entregar, você não está ajudando a pessoa, você está sufocando a pessoa. A pessoa sair do ponto A e ir para o ponto D é mais difícil. Ela pode sair do ponto A e ir para o ponto B. E do ponto B para o ponto C. E do ponto C para o ponto D. E o líder, hoje, um líder que é uma referência hoje, é um líder que sabe gerenciar esses conflitos emocionais. Por isso que o capital humano, eu volto a falar, é uma das formas mais eficazes de instalar a NR1. Um líder que sabe olhar para o seu time, sabe gerenciar, sabe perceber quem está ansioso, quem tem uma meta excessiva. Isso não dá para ser mensurado com números, com planilha. É mensurado com a percepção. Tem que ter esse olhar Esse feeling, né? mais delicado também, Isso. né? E aí Muito gera bom. ansiedade, e aí a ansiedade ela paralisa. Quantas pessoas têm crise de ansiedade? Por que é importante, voltando à NR1, implantar isso? Porque quantas pessoas são afastadas dentro de uma empresa hoje por causa de ansiedade? O sujeito teve no setor ali uma crise de ansiedade. Qual tem uma porcentagem, assim, um Hoje o número? Brasil é o segundo país com maior nível de Nossa. afastamento. 39% da população brasileira tem ansiedade. Ou teve em algum momento, né? Eu não tô falando que essa ansiedade leve de eu vou ganhar um carro amanhã, eu tô ansioso. Não. É uma ansiedade patológica que paralisa, que vai para o hospital, que gera ali um turnover, que gera um afastamento Sim. de 3, 4 dias, que deixa uma defasagem dentro do ambiente corporativo, que baixa a produtividade. Imagina você tem uma pessoa do seu time que é importantíssima e tem que ser afastada por causa de uma crise de ansiedade. Verdade. E a empresa que não olhar pra isso, ela vai perder até... Ela perde. Ela perde, vai perder ali a pessoa e financeiramente também, Perde falando. a produtividade, Vai né? perder, exatamente. Perde também a credibilidade, a marca, o registro, né? Se aquela
empresa tem um nível muito alto de afastamento. Então, uma série de coisas que é benéfico para os dois lados. É um jogo do ganha-ganha. Funcionário com a saúde mental em dia, funcionário bem preparado, tranquilo, ele vai gerar mais e todo mundo ganha. O jogo do ganha-ganha. Ah, perfeito. Gente, voltando aqui, então, ó, nós temos aqui esses 3 livros que nós vamos sortear. Nossa produção vai deixar o link aí, tá bom? E também 2 sessões com o Wagner. Você vai falar um Presencial. pouquinho? Presencial. A gente vai falar aqui, ó. Tem o livro Você é Insubstituível. Tem esse livro Do aqui. Augusto Cury, que fala muito Cury. sobre gerenciar as emoções, né? Esse aqui que você falou, né? Que fala sobre desconstruir a ansiedade. É uma anatomia, esse livro é muito bom, uma anatomia da ansiedade. Você vai entender o que é a ansiedade, como ela vem, como se prevenir, né? Como trabalhar com ela. Ninguém vive sem ansiedade, todo mundo tem ansiedade, mas você tem que saber controlar. O equilíbrio é tudo. Muito bom. É do Judson. E esse aqui é Boas Novas Palavras, né? Que é do Fernando aqui, Isso, olha. é um livro que fala sobre palavras, né? Nós somos muito atravessados pela palavra, pela comunicação. Muito bom. E a gente vai sortear esses 3. E as 2 sessões também, né, Wagner? Sim. Com você, que a pessoa pode ter aquele momento ali de terapia. Sim. Né? Terapia ali é um desabafo? Como é que é? Terapia é uma forma onde você vai falar tudo aquilo que você guardou, não é? Muito bom. Todos nós nascemos e crescemos a partir... Eu sempre falo que nós adultos somos restos e resquícios da infância. Tudo que a gente viveu fica gravado dentro do nosso cérebro, num espaço chamado inconsciente. Como se fosse, para quem trabalha com tecnologia, Sim. um HD, né, externo. Só que o nosso é interno. Então, tudo que a gente viu na vida fica gravado. As coisas boas, as crenças, os valores, Sim. os traumas, as coisas que a gente não queria ouvir, as coisas que a gente não queria ver. Fica gravado ali. E em algum momento tenta sair. Como é que sai? Através de sintomas psicossomáticos, né? Quantas pessoas vai no médico, o médico fala, olha, essa sua dor de cabeça, ela é psicológica. Vai fazer uma terapia, é ansiedade, não é? E realmente é isso. Então, a terapia é um espaço onde você vai estar à frente no profissional, que você vai falar tudo que você não fala. Você imagina você falar tudo que você não fala para uma pessoa? Nossa. Só o fato de você falar, você fala, nossa, quantas pessoas reprimem as coisas? Vai guardando aqui. Você guarda ali, eu queria ter falado aquilo e eu não falei. No ambiente de trabalho tem muito isso, do líder que não quer falar porque não quer magoar, Sim. do pai que não quer falar para o filho, do próprio gestor, do empregador que tem um apontamento para falar, mas não fala, é melhor eu guardar e vai guardando. E aí é o copo que você falou. E aí o copo vai enchendo. Vai enchendo. E aí, quando guarda muita coisa, isso começa a sair. Lembra quando as pessoas falam, tô com nó na garganta? Literalmente isso. Esse nó, se não sai pela palavra, sai pelas coceiras no corpo, mancha roxa. Quantas pessoas têm mancha roxa no corpo? Meu Deus, eu não bati em lugar nenhum. Quantas pessoas começam a cair o cabelo? Então, é o corpo falando. Se não fala pela boca, fala através do corpo. E a terapia é esse lugar onde você vai falar através da fala. Nossa. Aí você fala, nossa... Muito bom essa terapia, hein, gente? Ó, por favor, já clica aqui no link para poder participar desse sorteio aí. 2 sessões com o Wagner. Tem muito conhecimento também aqui que você tá trazendo, né, Wagner? E ele vai trazer também, gente, mais conteúdos lá na WS Academy, tá bom? No dia 19/3 vai ter 3 cursos ali que você vai falar. Completos, uns cursos assim, uma anatomia do que é a ansiedade. Olha, a pessoa que vê esse curso, preparado com muito carinho, é uma plataforma incrível. Você vai ter ali uma anatomia, porque eu sempre falo, o conhecimento salva. Verdade. Se você sabe, antigamente a gente não tinha, eu sou da época que tinha que estudar, quando eu fiz faculdade, era livro, não tinha internet, então a gente tinha que ir na biblioteca. Hoje a tecnologia, ela vem, não é, para nos ajudar nesse sentido. Então você vai ter um vídeo ali numa aula destrinchando o que é o burnout. E quando você nomeia, fica mais fácil de você procurar ajuda, de você se identificar com aquilo. Porque, como eu falei, a gente vive no automático. Às vezes a pessoa, o burnout é algo que, de repente... A pessoa tem um ataque ali, não avisa. Olha, vai ser dia 25 de junho. Prepara a sua roupa que você vai ter um burnout. Né? É do nada. Não, é do nada. É um burnout, uma explosão. Vai se acumulando ali, né? Acho que vai juntando ali e aí depois aparece... Então, se você tem uma aula... Muito legal essa iniciativa da AWS Academy, de você ter uma aula ali, para você entender. Conhecimento nunca é de menos. Sim. E você fala, não, eu me identifico com isso. Eu vou tirar o pé do acelerador. Muito não, bom. eu me identifico com isso. Eu vou mudar as minhas práticas. Vou fazer um exercício físico.
Então, todas as aulas ali, elas são feitas pensando nisso. Muito legal. E tem burnout, ansiedade, vai ter sobre a NR1, que é muito NR1. importante para os donos de provedores, para os líderes, supervisores assistirem, até os colaboradores Os também. colaboradores, né? Porque a pessoa, se ela já vê que já tem aquele sintoma, vai procurar uma ajuda, né? Que é muito importante também. E aí, trazendo isso, tem sobre a inteligência emocional. Sim. Né, que é algo assim muito importante, já virou ali, acho que uma habilidade, né, uma soft skill ali da Sim. pessoa, que é, né, procurar pessoas que têm essa inteligência emocional, porque todo mundo lida com pessoas, por mais que a gente utiliza muito a internet, tecnologia, você falou muito do capital humano, é pessoas Sim. com pessoas ali Sim. no dia a dia, né? Então, como é que a pessoa desenvolve essa inteligência emocional? Porque tem gente que não tem e também não quer aprender, não quer desenvolver. Como que a gente, né, tem que gerar uma curiosidade? Conta um pouquinho aí pra buscar, Sim, né? começando assim, todo mundo tem inteligência emocional, né? Sim. Seja uma pessoa mais simples, uma pessoa acadêmica, qualquer pessoa tem. Mas como você bem falou, só que tem pessoas que têm que desenvolver. Não basta só ter, né? Então você tem que desenvolver. Inteligência emocional é a forma como você gerencia as emoções. Todos nós somos atravessados por emoções. Sim. Como você falou, no ambiente de trabalho, você vai ter uma pessoa que não está num dia legal, não vai te dar um bom dia. E aí, como é que você vai interpretar isso? Um caso muito simplista, né? Você está no ambiente de trabalho e todo dia a pessoa te dá um bom dia com um sorriso. Determinado dia de manhã, aquela pessoa não te deu um bom dia e nem olhou para você. E aí, se você não tem uma inteligência emocional, como é que você vai digerir aquilo? E aí você vai ficar o dia todo pensando, nossa, será que eu fiz alguma coisa? Será que essa pessoa tem alguma coisa comigo? Será que foi alguma... Então, a inteligência emocional é você entender, ter empatia. Inteligência emocional é para você e para o outro. É você ter empatia com o outro. É você saber gerenciar as emoções. Quando você se conhece emocionalmente, tudo começa aqui. Se nada vai bem aqui, nada vai bem em qualquer lugar. A gente cria tudo na mente. Então, se você não tem uma inteligência emocional, você não consegue sobreviver no mundo corporativo. E essa inteligência, ela é também uma via de mão dupla. O gestor tem que ter inteligência emocional. Muito mais ainda do que o provedor. Porque ele lida com muito mais coisas. Ele tem que saber a hora de falar, ele tem que saber a hora de se pontuar. Ele não tem que se implicar com muitas coisas. O líder também. Então, a inteligência emocional é isso. Ela foi popularizada por um escritor chamado Daniel Goleman, né? É um escritor de Harvard, que ele escreveu um livro chamado exatamente Inteligência Emocional. Quem tiver a oportunidade, leia esse livro. E aí ele fala tudo ali o que é inteligência emocional. Qual que é o benefício de você ter inteligência emocional? Você não vai se doer com coisas que talvez nem foi para você. Você vai saber administrar suas emoções, saber falar na hora certa, saber ouvir na hora certa. Saber entender que tudo tem um tempo, que tem um processo. Quando você se conhece emocionalmente, você começa a ter controle das suas ações. Porque hoje as pessoas, se não têm inteligência emocional, ela age por impulso. Ela fala uma coisa que não queria falar, ela explode, ela surta, começa a chorar. Então você vê que tudo que a gente falou aqui, tudo está interligado. Sim, é uma coisa linka na outra, Isso, né? é. E quem tem, por exemplo, ansiedade, burnout, consegue ter uma inteligência emocional? Não, ela já não... Então, aí assim, tem a inteligência emocional, vai ajudar a identificar um possível burnout e uma ansiedade. Então, vamos supor, num caso assim, eu tô ansioso porque eu não vou bater a meta esse mês. Mas há 10 anos eu bato a meta. Mas esse mês eu tô ansioso que eu não vou bater. Se eu tenho inteligência emocional, eu vou dialogar comigo mesmo. Não, peraí. Probabilidade, racionalmente, de eu bater a meta é muito grande. Eu bati a meta há 10 anos. Por que esse mês eu não vou bater? Nossa, Ou, verdade. eu não vou bater, tudo bem, eu sou humano. Porque tem pessoas que se cobram muito. Inteligência emocional é isso. Tudo bem, eu sou humano, eu vou pegar leve comigo, eu não vou ficar me cobrando tanto. Porque tem pessoas que se cobram tanto, que começa a se martirizar, que começa a se punir. Então, a inteligência emocional é isso. Ou mesmo aquelas pessoas que têm o famoso síndrome do impostor. A pessoa sabe que faz um serviço bom, mas sempre não está feliz com aquilo. O gestor vem e fala, nossa, excelente trabalho. Aí você pensa, tá querendo jogar confetes. Eu não sou bom assim. Nossa. Então, a inteligência emocional é saber gerenciar isso, né? Saber lidar com não. Na vida, a gente escuta mais nãos do que sims. É verdade. Então, se o seu gestor fala um não para você, ele é gestor, ele tá naquela posição porque ele sabe. Talvez um não seja a melhor coisa que você tenha que ouvir naquele dia. E tem pessoas que ficam magoadas, leva pro pessoal. E guarda também. E guarda, isso. né? E aí lá daqui...
10 anos vai falar, olha, aquele dia lá em março você falou não pra mim. Aquele dia, tal horário, tal data. Mulher tem muito disso, né? Tem muito disso. E também essa parte de inteligência emocional tem muito ali a parte do perfil comportamental, né? Cada pessoa ali tem o seu perfil. Tem um jeito, né? Uma personalidade. A personalidade, ela não muda, Lari. Personalidade, ela é inata ao ser humano. Então, aquela pessoa que é introvertida, ela não vai ser extrovertida. Ela pode até ser em algum momento, mas ela vai estar vivendo um personagem. Então, é muito legal essa pergunta, porque dentro do ambiente de trabalho tem várias personalidades. Verdade. Tem um que é mais racional, tem um que é mais emotivo, tem um que chora por qualquer coisa, bateu a meta, ele chora, tem um que fica mais sério, tem um que dá risada. Cada pessoa tem o seu jeito, cada pessoa tem a sua emoção, tem a sua, como naquele filme que você falou. O Divertidamente. Não são várias emoções? Se todo mundo tivesse a mesma emoção... Então, é muito legal isso, porque o gestor, ele tem que olhar de uma forma ampla para todos e ter empatia com todos. Então, por isso que ele é gestor. Sim. Ele tem que entender que com tal pessoa você vai falar de um jeito, com outro você vai falar mais assim. Porque se você dá um comando errado para uma pessoa emotiva, você desmonta a pessoa. E se você dá um comando emotivo para uma pessoa mais racional, você não motiva. Tem gente que tem que falar, vamos, você é o cara. E tem gente que fala assim, olha, eu vou com você, dá a mão aqui. Tem gente que você tem que estar junto ali, tá realmente. junto, acolhe, abraça. E tem gente que você nem... Só vai. A pessoa só vai, realmente. Eu confio em você. Verdade. Então, esse feeling, esse time ali, é imprescindível para poder fazer o seu time vencer. Porque dentro da empresa tem várias personalidades. Muito legal. E, inclusive, pessoal, lá na WS Academy, na plataforma de cursos, nós vamos ter um curso muito legal sobre perfil comportamental, que tem ali, né, o executor, comunicador, o analista, planejador, e isso auxilia muito tanto ali no contato com o cliente, quanto com as pessoas ali. O contato interpessoal do seu time, né, da sua empresa. Interpessoal do time, então isso é muito importante. E sobre essa inteligência emocional, tem alguma outra ação que a empresa pode fazer, né, ali dentro do... Tem muitas ações. Eu acho que o ambiente de trabalho, ele pode ajudar muito. Então, assim, são várias coisas que a empresa pode fazer. Ela pode estimular um clube da leitura, as pessoas leem muito pouco, ela pode estimular um treinamento, ela pode estimular uma escutativa. Aí vai depender muito de cada empresa, do tamanho da empresa, mas dá para fazer com poucas coisas, ações pontuais que pode ajudar muito, despertando a curiosidade com entrevistas, com acesso a cursos como esse, Sim. né? Isso é uma iniciativa genial, você presentear os seus colaboradores com cursos e que de alguma forma volta para você. Então dá para fazer sim algumas ações e que possam ajudar a despertar essa inteligência emocional dentro do seu time. Muito bom. E a empresa que vai ser beneficiada. Com certeza, no o jogo do final de ganha-ganha. tudo. Exatamente. Então falamos aí, gente, sobre NR1, sobre ansiedade, né, sobre burnout. Tem também aquela questão crise do pânico, né? Que a gente Crise do pânico. Isso vem de qual? Ela vem da ansiedade, né? A síndrome do pânico. A síndrome do pânico é uma ansiedade um pouco mais acelerada, que é oriunda de uma TAG, né? Que é a ansiedade generalizada. Já é uma somatização da ansiedade. Então, a crise do pânico é aquela pessoa que vai ficar parada, vai chorar, não vai conseguir andar, vai ter a ansiedade somatizada, né? É excessivo. No corpo, assim, excessivo, no nível mais hard. A crise do pânico também é algo que afeta muitas pessoas dentro do ambiente de trabalho, né? Na sociedade, na escola. Aí é algo que precisa mesmo de uma intervenção psicológica, às vezes medicamentosa, às vezes precisa tomar um medicamento. E, gente, remédio não é o vilão, tá? Eu sempre falo, porque existe um grande tabu. Mas eu tô ansioso, eu vou tomar um remédio tarja preta. Tá tudo bem. Se você tem dor de cabeça, você toma um remédio para a cabeça. Se você tem um problema psicológico, você toma um remédio para o problema psicológico. Tá tudo bem. Melhor você tomar um remédio e ficar tranquilo do que você, por preconceito, por tabu, não tomar um remédio e viver ali naquele modo de sobrevivência. Tem que ter a mente aberta. Ter a mente aberta, claro. Sim. E para chegar nessa síndrome do pânico aí, então já vem ali na ansiedade. Então, é um conjunto de fatores, né? O primeiro, a ansiedade, o esgotamento. É assim, olhando da parte psicanalística, assim, a doença, ela é um mensageiro. Quem tem carro sabe, né? Quando acende a luzinha da injeção eletrônica, não é porque o carro vai parar, vai explodir, você tem que sair correndo. Não é isso. A luz acende para falar, amigo, alguma coisa tá irregular no seu carro. Um alerta.
para com o tempo, passa um scanner, alguma coisa. E aí você vai lá e passa o scanner na mecânica, pode ser N coisas. Não é necessariamente o motor. Às vezes é um problema no ABS da roda de trás. E aí você apaga. Então, a doença, ela não é uma vilã. A doença é um mensageiro. A ansiedade vem para falar, ó, você precisa olhar para algo que você não está olhando. Ó, começa a desacelerar aqui, para de se preocupar com coisa que você não dá conta, vamos olhar para essa coisa aqui. Então a doença, ela vem, porque se a gente não ficasse doença, a gente já morria. Ela vem só para falar, ó, amigo, né, tem alguma coisinha, a doença tá aqui, o problema real tá aqui atrás. Então quando você tá ansioso, tem alguma coisa que tá tirando o seu sono. E aí a terapia é esse espaço. Você vai lá e vai falar, e aí você vai nomear. Às vezes você tá querendo um monstro que não é tão grande como você tá pensando. Então, sempre que vem uma doença, sempre é um sinal, primeiro sinal. Agora, se você não olhar, aí ela pode fazer você parar, como o carro, né? Você acendeu a luz de gestão eletrônica, que daqui 5 anos, aí o carro para. Mas eu avisei lá atrás, né? É verdade. Tem um alerta ali, que nem você falou, o corpo, ele começa a Dá sinais. dar sinais. Começou a ficar roxo na mão, mulher, braço roxo, mulher, caiu o cabelo, começou a esquecer as coisas no ambiente de trabalho, começou a ficar mais irritado no ambiente de trabalho, uma pessoa que não fica muito irritada, começou a ter um cansaço, a pessoa dorme ali, quando acorda cansado. A pessoa sai de férias, vai viajar para um resort no Nordeste, maravilhoso, e no outro dia quando eu volto, falei, eu tô cansado. Quando não, fica cansado no próprio resort. Putz, é um cansaço que ultrapassa, né, o limite natural e aceitável de um cansaço. Se você corre uma maratona, é natural que você fica cansado. Sim. Mas você descansa, tá tudo bem. Agora, se você todos os dias tá cansado, alguma coisa, a luzinha acendeu para você. E é importante pro pessoal também, as pessoas ficarem alertas, porque a empresa, né, vai ter agora essa NR1, vai ser fiscalizado, as empresas precisam dar esse suporte, que nem você falou, treinamentos, ter um acompanhamento, escutativa, mas a pessoa também fazer uma autoanálise dela mesma. Parte primeiro da pessoa, Parte primeiro da pessoa. Porque a pessoa, é assim, você fica mais tempo com você que com qualquer outra pessoa. Exatamente, se eu não saber o que eu tô sentindo, que, né? Você precisa estar bem por você, não pra empresa. Sim. Quando você tá bem, você vai trabalhar melhor e você vai ter uma troca, né? Agora, você precisa estar bem por você. Então, parte primeiro de você, né? Sim, muito bom. Bom, Wagner, agradeço muito. Muito bom essa conversa. Nossa, agradeço muito, com certeza, aí, esclareceu um pouquinho sobre essa parte da NR1, né? Você falou sobre a ansiedade também, porque se a empresa observar essas questões, vai ter realmente ali um retorno financeiro para ela, porque ela não vai perder pessoas, produtividade, né? Então, muito importante aí para você que é provedor de internet ou outra empresa que está acompanhando nós aqui. A gente quer agradecer também todos que estão aí. Você tem alguma dica mais assim para passar para o pessoal? Uma dica bônus Pegando aí, essa dica do que você falou da NR1, qual que é a vantagem para a empresa? Eu vejo uma vantagem muito importante, a marca. Empresas que olham para os funcionários como pessoas colaboradores, pessoas humanas, elas tendem a ter uma marca no mercado, né, no seu nicho de negócio, que gera uma empatia com o cliente. O cliente gosta de comprar em lugar que a empresa valoriza o funcionário. Verdade. Então, pegando esse gancho seu da INR, se você implementar algo que é lei, mas tem muitas empresas que já fazem isso, poucas no Brasil. A gente tem empresas aqui em Itaém que faz isso, né? Se você implementar uma gestão de saúde mental dentro da sua empresa, não só com o intuito de fugir da multa e se adequar às regras, essas normas, mas com o intuito de gerar um time bom, saudável, volta de duas formas. A produtividade aumenta. Aliás, 3, a produtividade aumenta, o nível de turnover, de rotatividade diminui e a sua empresa fica bem vista no mercado. O cliente gosta, adora. Eu, como cliente, adoro comprar em lugares que valorizam o funcionário. Com certeza. Não só com premiações físicas, mas com um espaço de ambiente psicologicamente bem. E você pode trabalhar isso na sua empresa divulgando isso mesmo. Essas ações podem ser divulgadas até pelo fato de incentivar outras pessoas. Verdade. Entende que você pode usar isso no seu marketing para gerar mais conexão com o seu público
e também ajudar pessoas a fazerem isso. Sim, porque eu vou querer ser cliente em um lugar que eu sei onde as pessoas são bem tratadas, porque elas vão me tratar bem. Perfeito, você matou aí, né? Você percebe que isso vai virando uma cadeia? Exatamente. Se eu trato bem ali, né? Se o seu patrão trata você bem, seu CEO trata você bem, seu diretor, seu líder trata você bem, isso respinga lá no chão da fábrica ou nas vendas. Exatamente. Vai transbordar ali pro... Eu sempre falo que as vendas é o coração da empresa. Sim. O vendedor tem que estar muito bem emocionalmente. Lógico, não somos robôs, mas ele tem que estar muito bem emocionalmente porque o cliente não quer saber o que tem por trás de tudo isso. O backstage. O cliente quer saber, quer ser bem atendido. E o momento da venda é muito rápido. É verdade. É um momento ali de poucos segundos ali. E isso na venda que eu falo, teste a teste. Mas você imagina online. Nossa, tem muito WhatsApp. Então, essa NR, ela vem para ajudar. Não é um bicho de sete cabeças, não é uma taxa do governo. É algo que vai ser bom para os dois lados. Sensacional. Bom, gente, e aproveitando, nós temos aqui então os livros, né? Vamos sortear. Vamos sortear também 2 sessões ali com o Wagner. No dia 20, no Instagram da WS Academy, tá bom? E no dia 19 vai lançar os 3 cursos, a trilha ali sobre saúde mental. Nossa, na tá WS incrível Academy. esses cursos, tá incrível. Eu acho que para pessoa que quer ter uma noção do que é o burnout, do que é a ansiedade, inteligência emocional e a NR, principalmente para as pessoas que têm Sim. empresa e precisam se adequar, ali tá todo o passo a passo da implementação, uma aula Como feita com muito fazer, carinho. né? Ali tá, assim, tudo, passo a passo. Sensacional. Bom, Wagner, muito obrigada. Você tem Instagram, Wagner? Pro Tem o pessoal que quer te Instagram, acompanhar? me sigam lá, Wagner Lapenta, psicanalista. E também tem um canal no YouTube com muitas dicas de saúde mental, Wagner Lapenta no YouTube. Muito bom, sensacional. Bom, Wagner, obrigada mais uma vez pela sua participação, por você contribuir também aqui, né, para essa parte, com esses conteúdos bem relevantes e que agora vão ser super necessários ali para os provedores implementar nas empresas. E somente isso mesmo, agradecer o pessoal de casa por estar aqui com a gente todo esse tempo. E para você que ainda não viu as outras lives, nós temos aqui, tá? Já tivemos lives aqui focando também em provedores de internet, né? Então, pessoal de vendas, CS, suporte técnico, pessoal da técnica, marketing. E agora tivemos aí esse conteúdo sensacional sobre saúde mental com o Wagner Lapenta. Agradecer vocês novamente que estão aí. E é isso, gente. Aguardem as próximas lives. E já chama aqui o pessoal também da WS Academy para vocês que querem adquirir esse curso do Wagner e outros cursos também, tá? Vão ser lançados no dia 19/3. E é isso, pessoal. Boa tarde aí para vocês. Tchau, tchau.